todos, sejam muito bem-vindos para essa Semana da Educação dos Filhos nas Virtudes. Eu sou a Simone Fusaro, para quem não me conhece, eu sou profissional da área de educação há mais de 40 anos, também sou formada em fonoaudiologia, mestre em educação e distúrbios da comunicação, master em matrimônio e família, e tenho aqui uma bagagem, de além de mais de 40 anos na educação, ter 34 anos de casada, 6 filhos, 3 aqui na Terra, 3 que já me esperam lá no céu, um genro, uma nora e hoje 4 netinhos maravilhosos. Então, é desse lugar de educadora, de mãe, de esposa, que eu venho também trazer todo esse conteúdo que nós vamos ter nessa semana da educação dos filhos para as virtudes, tá certo? Então, queria trazer para vocês um pouquinho quais são, qual é o principal objetivo da nossa semana da educação. Eu vou compartilhar a tela com vocês, vocês vão poder acompanhar tudo isso que eu vou falando, tá bom? E aí vocês vão também assimilando melhor todo o conteúdo, que vocês vão perceber que é denso, tá certo? É grande, por isso 3 dias, 3 aulas, mas que eu quero que vocês entendam muito bem e que levem para a vida de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o principal objetivo dessa semana? É exatamente a gente trilhar o caminho de como educar os filhos em um mundo caótico e formá-los para serem adultos fortes e maduros. Tá certo, gente? Quando a gente diz filhos fortes e maduros, o que a gente quer dizer com isso, Que sejam pessoas realmente livres, ou seja, pessoas preparadas para fazerem boas escolhas, para sustentar as boas escolhas, Para alcançar, construir a felicidade apesar dos obstáculos, apesar das adversidades que fazem parte da vida. Então, pessoas que ao longo da sua vida se realizem, cheguem àquilo que elas foram criadas para ser. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui quer isso. Tenho certeza que esse é o objetivo de todos os pais que estão dedicando tempo hoje para essa aula, para esse conteúdo que a gente está disponibilizando aqui. Para mim é muito importante que vocês saiam daqui, dessa semana, desses 3 dias que a gente vai dedicar a isso, com 2 grandes conquistas, tá certo? Primeiro, clareza. Clareza. Gente, eu costumo dizer para os pais que é muito importante vocês terem algumas clarezas para que vocês possam tomar decisões, saber o que fazer e o que não fazer e ter segurança. Então, ainda hoje dizia para uma mãe numa mentoria, nós precisamos de convicção. Nós precisamos ter convicção do que nós estamos fazendo, convicção de onde nós queremos conduzir os nossos filhos, porque hoje, nesse mundo maluco que nós vivemos, são muitas informações, São muitas coisas que chegam aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e que acabam nos confundindo muitas vezes. Então é muito importante que a gente não esteja à deriva nesse mundo, que a gente tenha convicções, tenha segurança, porque quando os pais têm segurança, eles transmitem essa segurança para o filho e eles tiram do filho a virtude da obediência. Eles tiram do filho aquela admiração, aquela segurança que faz com que eles se submetam àquilo que os pais estão propondo, E qual que vai ser o programa dessa nossa semana? Então, hoje, dia 1, eu quero levar vocês a uma reflexão muito importante, que é que tipo de pessoa que você quer que o seu filho seja. E quando eu digo tipo de pessoa, gente, eu estou dizendo assim, daqui a 20 anos, quando ele estiver com seus 25, 28 anos, que tipo de pessoa, de homem ou de mulher,
você quer que o seu filho seja? Esse é um ideal educativo que todos nós deveríamos saber, né? Se perguntarem pra gente, a gente já devia dizer, olha, assim, eu espero que ele seja este tipo de pessoa. Amanhã, né, o que nós vamos tratar nessa nossa aula? O que é que vocês, pais, precisam fazer para educar bem os filhos, né? Então, tá, ok, esse é o tipo de pessoa que eu quero formar, mas e aí, como que eu faço isso? Né? Então, o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo, para chegar a esta pessoa que eu pretendo? E no terceiro dia, nós vamos tratar do dia a dia de uma família que busca educar os filhos para as virtudes, né? Que busca formar pessoas virtuosas. Então, a gente vai ser, nesse terceiro dia, muito rico em casos, em exemplos, em casos verídicos, né? Situações que de fato aconteceram, que eu acompanho e que podem te ajudar muito nesse processo, tá certo? Bom, gente, o que eu tenho para dizer para vocês, né? Este método funciona. Simone, como que você pode dizer para nós garantir que esse método funciona? Então, eu vou explicar para vocês. Eu nasci dentro de uma escola de educação infantil familiar, né? Então, minha mãe e minha tia fundaram, em 1968, uma escola de educação infantil e eu estudei nessa escola. E depois, desde sempre, eu fui trabalhando nessa escola, em todos os cargos e postos que vocês possam imaginar. Então, desde auxiliar de secretaria, secretária, administração, auxiliar de classe, professora, coordenadora, fizemos um método da escola, o projeto pedagógico, desenvolvemos um material, eu e minha irmã. Bom, então eu tenho uma larga e vasta experiência na área de educação, sendo que passei mais de 30 anos desse período todo coordenando professores e orientando pais. Nesse meio tempo eu fui para fonoaudiologia, estudei fonoaudiologia, fui trabalhar em consultório, então tenho uma vasta experiência com crianças que também não são neurotípicas, né? Com crianças que têm transtornos, com crianças que têm dificuldades de linguagem, de aprendizagem e com as famílias que acolhem, né, e que trabalham com essas crianças. Fui fazer o meu mestrado em educação e distúrbios da comunicação e comecei também a perceber o quanto eu não ia alcançar resultados enquanto eu não estivesse trabalhando bem com as famílias, né? O quanto o impacto da educação que as crianças recebem em casa é fundamental para todo o desenvolvimento delas. E aí fui também fazer um Master em Matrimônio e Família lá na Universidade de Navarra e venho trabalhando muito nessa área da orientação familiar, né, da capacitação dos pais, da capacitação de profissionais que trabalham na área de educação, para que a gente tenha uma infância mais saudável, uma infância melhor para os nossos filhos e a gente possa sim formar pessoas que sejam realmente felizes, que sejam realmente capazes de oferecer o seu melhor para a sociedade, né? Então, nós vamos trabalhar ao longo dos próximos dias exatamente neste objetivo, né? De ajudar vocês, pais que estão aqui, a encontrarem um caminho seguro de educação para os seus filhos e transformá-los em pessoas virtuosas, tá certo? Então, a gente vai entrar agora especificamente no conteúdo do primeiro dia. Aqui, até agora eu tô falando um pouquinho para vocês de modo geral o que vai ser essa semana da educação e agora hoje a gente vai começar a adentrar o conteúdo deste primeiro dia. E nesse primeiro dia, eu quero desenhar um pouquinho para vocês o caos que nós nos encontramos hoje, né? O caos que está tomando conta das famílias e da sociedade, tá certo? Então, quem é que nunca se pegou exatamente assim como eu estou mostrando nesse slide, né? O desejo infantil como uma ordem. Gente, são inúmeros os exemplos que eu posso dar para vocês disto acontecendo no dia a dia das famílias. Inúmeros, né? Inclusive, um exemplo que muito me toca,
que é de um pai, não é uma mãe, um pai, dizendo assim, olha, minha filha de 2 anos não aceita dar a mão para andar na rua. Ela não aceita dar a mão nem sequer para atravessar a rua. E aí eu disse para ele, bom, e como que você faz? Porque essa criança corre risco de vida, né? E esse pai, então, ensinou para mim que ele abre os braços e cerca a criança para que a criança atravesse a rua com segurança. Ou seja, o desejo infantil, algo que ela nem poderia, ela não tem a menor condição psíquica nem cognitiva para gostar ou não gostar disso, porque ela não tem noção das consequências disso, mas mesmo assim vira uma ordem. Um adulto, um pai, obedece, né? Esse desejo infantil. Outra realidade triste que nós vivemos hoje, gente, o crescimento absurdo das taxas de suicídio na infância e na adolescência, né? Então, assim, o índice de suicídio aumentou 43% nos últimos 10, 12 anos, entre crianças, né, de 11 a adolescentes de 19 anos. Isso para mim é algo terrível, né? Terrível, porque é nessa idade que as pessoas deveriam estar mais ávidas pela vida, por descobrir, por realizar, por fazer, e no entanto a gente está perdendo essas pessoas, né, para a morte, né? Elas estão entregando a sua vida, tirando a sua própria vida. Outra realidade terrível que a gente vive hoje, uma verdadeira adição às telas. Então as pessoas já não convivem mais com as outras que estão ao seu redor, elas convivem com a tela. Elas se relacionam com quem está à distância e muitas vezes não se relacionam com quem está ali no seu entorno. E isso tem acontecido demais com as crianças, gente. Isso tem sido um sucedâneo que os pais têm colocado à disposição das crianças e que estão gerando verdadeira loucura no desenvolvimento infantil, né? Então, crianças viciadas em telas, crianças que sofrem crise de abstinência quando ficam sem a tela, crianças que não aprendem a se relacionar, que perdem a atenção, que ganham em irritabilidade, em distúrbios de sono, ou seja, um cenário caótico graças ao mau uso das telas, né? Fora as coisas mais bizarras que a gente tem contato, né, gente? Então, como a BDL, que são os amantes adultos de fraldas de bebê, né? Que isso para mim já é um transtorno, uma doença, né? E as pessoas que se identificam como cachorro, por exemplo, né? Então, não, eu me sinto um cachorro e aí eu vou de 4, latindo, né? Andando pelas ruas, me manifestando como se assim eu fosse, né? Verdadeiramente um animal. Gente, é muito importante que a gente se pergunte nesse momento: como nós chegamos até aqui? Gente, nós somos pessoas. Nós somos pessoas, nós somos muito mais do que cachorros, né? Nós somos capazes de tanto, fomos criados para tanto. Por que nós vamos nos contentar com essa realidade? E é isso que eu quero trazer para a reflexão de vocês agora nesse momento. Então vamos lá, gente. Como que nós chegamos até aqui, né? Então é muito importante a gente saber que não é à toa, né? Não é à toa, não é assim, não, as coisas foram caminhando para isso. Não. Existe todo um percurso que a humanidade foi trilhando que nos trouxe a essa realidade caótica que nós estamos hoje, né? Então a gente vai resgatar algumas coisas, alguns marcos históricos que foram importantes nesse processo de degradação da pessoa humana, de degradação da família, né? Nós precisamos entender como que isso aconteceu.
Então a gente vai começar pensando já ali na Revolução Protestante, né? Então a gente teve um primeiro rompimento dentro da própria igreja. A igreja, que era uma autoridade social, né? Ocupavam um lugar ali importante dentro da sociedade, teve ali uma cisão, né? Então havia com certeza uma dinâmica, uma crise moral dentro da igreja, estava acontecendo essa crise, mas no entanto, ao invés, né, de Lutero lutar, contribuir para resgatar, para restabelecer a ordem moral dentro da instituição, o que ele fez? Ele rompeu com a hierarquia, né? Então, ao invés de eu corrigir o erro, eu vou romper com a hierarquia que estava estabelecida. Então, essa foi uma primeira cisão importante dentro de uma visão, de uma perspectiva de autoridade que era muito forte na história da humanidade, né? No percurso da humanidade. Bom, depois na sequência a gente teve a Revolução Francesa, né? Com os seus ideais de liberdade, de igualdade, né? Que todos nós sabemos, mas que trouxe no seu discurso, na sua prática, uma destruição da tradição, né? Então era como se, baseados nas ideias iluministas que fazem parte da Revolução Francesa, né, viesse aquela certeza de que a razão pode construir uma sociedade melhor do que aquela que nós tínhamos naquele momento. A tradição, ela vai ser vista na época da Revolução Francesa e de lá para frente como algo que impede o progresso, né? Então, a tradição impede o progresso. E aí, a tradição vai sendo combatida, né? E vai sendo substituída por uma nova cultura política e social. Então, toda essa filosofia iluminista da Revolução Francesa foi trazendo marcas para a nossa sociedade, né? Então foi trazendo os ideais de democracia, né? Foi trazendo os ideais de igualdade que também foram aos poucos sendo disseminados como uma forma de terminar com a hierarquia, né? Com o poder hierárquico que é ordenador na sociedade. Dentro desses ideais iluministas, a gente vai ter uma figura importante, né, que é Rousseau. Então, Rousseau vem trazer uma ideia forte, né, e que se impregnou muito na nossa sociedade contemporânea, que é que os homens nascem naturalmente bons e que é a sociedade que os corrompe, né? Então, o que isso significa? Significa que nós não temos nada a agregar àqueles que nascem, né? Qual é o poder educativo dos adultos, dos pais? Se aqueles que nascem, eles são bons e nós é que corrompemos essa bondade, né? Então vejam como essas ideias elas vão entrando e elas vão, né? Óbvio, puxa, igualdade, que igualdade, né? Claro que existem ideais de igualdade que em si não são ruins, que as pessoas tenham igual possibilidade de estudo, que as pessoas tenham igual possibilidade de moradia. Essas ideias elas não são em si ruins. Acontece que, dependendo de como elas são conduzidas, elas vão minando o imaginário das pessoas e vão fazendo com que a gente acredite que há igualdade entre todos, né? Inclusive entre pais e filhos. Se rompe essa hierarquia, inclusive dentro da família, né? Então, o que foi acontecendo a partir dessas ideias e dessa filosofia? Começaram as ideias, né, de que a inocência e a bondade da criança vinha com ela e que o que havia era uma degradação dos adultos. Então,
educar era simplesmente preservar aquilo de bom que a criança já trazia, né? Então, se eu preservar, se eu não mexer, vai dar certo. E eu que trabalho hoje com famílias, eu falo muito isso. As mães que me conhecem sabem, eu falo muito assim, gente, nós temos mães contemplativas que ficam olhando e falam, o meu filho é agitado, o meu filho é inseguro, mas que não atuam mais, né? Porque a gente está de algum modo contaminado com essa ideia, né? Eles já vêm bons e preparados, então a gente não pode atrapalhar, né? A gente não pode estragar aquilo que já está bom, né? Então isso é uma coisa. Depois vem as ideias de John Dewey também, que tem muito peso na educação, e ele diz assim, olha que interessante, vou ler. Não force a criança a nada, deixe-a mover-se livremente. Devemos esperar pelo desejo da criança, pela consciência de necessidade. Gente, de onde brota essa consciência? Do nada? Ou das relações, ou da intervenção, ou de uma palavra, de um ato, de um adulto mais sábio, mais prudente, mais capacitado na vida dessa criança. E depois também Oscar Wilde, né, que vai dizer: nada do que merece ser sabido pode ser ensinado. Veja só. Então vocês percebem que, muito embora vocês possam não conhecer esses pensadores e não ter tido contato com essas falas, isso está no nosso ar, está no ar que a gente respira. Você, mamãe, você, papai, não tiveram contato, mas muitos dos educadores que estão formados aí hoje, que estão formando as nossas crianças e que estão se oferecendo como educadores parentais, eles têm este fundamento teórico no fazer deles, né? E isso vai sendo divulgado pelas redes, isso vai sendo divulgado na boca de um, na boca de outro, e a gente vai respirando esse ar, né? Que está contaminado com essas ideias. E isso vai impregnando na nossa alma, no nosso imaginário, né? Depois nós tivemos ainda a Revolução Russa, né? O advento do comunismo. Então, já no século XX, o objetivo era construir a ditadura do proletariado, né? Então, quer dizer, o proletariado é que ia conduzir a sociedade para o socialismo. E com isso, né, também essas ideias de igualdade, etc e tal, aparece o Antônio Gramsci, que vai dizer que a revolução não virá pelas armas, mas pela cultura. Porque eles viram que a revolução pelas armas não ia funcionar, não estava dando resultado. Então, começou a revolução cultural, né? Se implementou a revolução cultural. Começaram a ocupar as escolas, os meios de comunicação, com essas ideias socialistas, com essas ideias comunistas, com o rompimento da hierarquia, da autoridade. Então começou a se divulgar que pais que exerciam autoridade, eles eram autoritários, começaram a relacionar os pais, a autoridade dos pais, com o autoritarismo de alguns governantes ditadores, né? Então era como se o pai dar ordem em casa equivalesse ao ditador que determinava alguma coisa no país, né? E são realidades e circunstâncias completamente diferentes, gente, né? Uma coisa nada tem a ver com a outra. Mas assim, né, historicamente, aos poucos, revolução pós-revolução, o que foi acontecendo? A gente foi rompendo primeiro com a igreja, né? Depois a gente foi rompendo com a tradição, e aí no comunismo a gente rompe com Deus, né? Quer dizer, a ideia de Deus nos escraviza. Isso vem dentro da filosofia marxista, da filosofia comunista, né? Então nós fomos rompendo com toda a ordem hierárquica e, obviamente, as coisas vão se transformando num caos quando não existe uma ordem, uma hierarquia que organize a sociedade.
tá certo? E aí, a partir desses grandes momentos e movimentos históricos, foram surgindo movimentos intelectuais, né? Esses que eu tô dizendo para vocês, que vão identificando a autoridade com o autoritarismo, né? Então, se eu exerço autoridade, eu sou autoritário. É como se eu fosse um déspota dentro da minha casa, como se eu tirasse a liberdade das pessoas. E vejam o erro. Vamos entender o erro. Sim, existiram ditadores que fizeram muito mal para os seus países, como existem hoje ainda ditadores que fazem muito mal para os seus países. Mas aí nós estamos falando de iguais. Como assim iguais, Simone? São adultos gerindo adultos. São adultos tirando a possibilidade de adultos se manifestarem ou agirem. Dentro da família, não. Dentro da família nós estamos falando de adultos conduzindo crianças. Há que haver uma hierarquia, porque senão a criança está perdida, tá certo? Outra coisa que foi surgindo com o tempo e que foi de grande confusão na cabeça das famílias, né? As teses da psicanálise que trazem a ideia de que somente os pais afetuosos e permissivos é que dão margem para que a personalidade da criança se estabeleça, de que a criança se transforme numa pessoa autêntica, né? Só se eu for permissivo e afetuoso. E isto é outro engano, é uma inverdade, é uma mentira que nós vamos mostrar ao longo desses 3 dias para vocês o quanto isso não tem fundamento. E foram surgindo as pedagogias liberais. Então, quais são as pedagogias liberais, né? Então, aquelas que colocam o professor e o pai em pé de igualdade com a criança. O professor já não é mais um mestre, não é mais aquele que ensina. Ele é um mediador entre a criança e o conhecimento. Ele é um facilitador, né? Ele é um tutor somente. Então, a gente tira a figura do mestre de cena e a criança ganha o lugar de protagonista no seu processo de educação, né? Que isso é um outro furo, mas que precisaria de outra semana de educação para a gente tratar melhor desse assunto. E, obviamente, a nossa sociedade é hedonista e materialista. Então, nós vivemos para o conforto, nós vivemos para o prazer. Tudo que nos tira da nossa zona de conforto, tudo que impede o nosso prazer é ruim, nos deixa irritados, nos incomoda, né? E também, diante de tudo isso, os pais vão ficando com a cabeça impregnada de medos, de inseguranças, né? Então, eu digo que antigamente, né, a gente tinha o medo de pais traumatizarem as crianças. Hoje o que eu mais atendo são pais traumatizados, né? Os pais falam isso pra mim. Eu tô traumatizada, muito difícil. Não pensei que formar crianças, que educar filhos fosse tão difícil. E, de verdade, não é pra ser. Não é pra ser. É que nós estamos tornando isso uma tarefa realmente muito difícil, né? Então, mesmo que vocês não percebam o que está acontecendo hoje, como que vocês estão educando os filhos, mesmo sem perceber, vocês estão educando os filhos com um sentimentalismo exagerado, exacerbado. Então, o que mais se ouve é que a gente precisa acolher e validar todos os sentimentos dos filhos. Acolher e validar a birra, o destempero, o grito, né, e etc. As manifestações de sentimentos, de emoções infantis. O sentimento, ele vai se tornando o centro da vida, ele fica inviolável. Então, se eu sinto, é verdade. Se eu sinto que eu tô sendo judiado, né, que eu tô sendo injustiçado, é verdade que eu tô sendo injustiçado. E não é assim. Nós sabemos que não é assim. Inclusive, gente, sentimento, ele tem por princípio nos afastar um pouco da realidade. Quem que nunca viu uma criança se sentir injustiçada e ela de fato não estava sendo?
né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado porque nós estamos focando nos sentimentos. Nós estamos focando em validar o sentimento e não em validar a criança e o potencial que ela tem, tá certo? É isso que a gente precisa organizar, né, na sua cabeça de mãe, na sua cabeça de pai, para que você possa educar o seu filho de um modo mais adequado. E quais são as consequências, né, dessa educação tão sentimentalista, gente? As consequências são nefastas, as consequências são duras. E nós estamos já colhendo essas consequências no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, agora existe o politicamente correto, né? Você já não pode mais falar aquilo que de fato você vê, que de fato você pensa. Você tem que dizer aquilo que vai ser aceito, né? Então, as posturas são padronizadas. A gente tem jovens que eles acham que eles estão assim, pensando fora da caixa, eles estão fazendo algo inovador, mas na verdade eles não estão nem sequer exercendo a capacidade de ser, que impotência eles têm. Eles não conseguiram nem atualizar essa capacidade de ser, né? A gente acaba tendo uma série de cópias, né? Repetecos, jargões que se dizem o tempo todo, eu sou livre quando eu faço o que eu quero, não, eu tenho o direito de fazer tal coisa, eu me sinto bem assim, então é assim que eu tenho que viver, mas são jargões bonitos, no entanto, vazios, né? A gente sempre tem que dizer o que o outro quer ouvir, é isso, porque se eu disser o que ele não quer ouvir, ele vai ficar triste, vai ficar magoado, vai ficar chateado, vou trazer um transtorno. E aí, gente, a consequência terrível disso é que a gente se afasta da verdade, né? Porque nem sempre o que o outro quer ouvir é a verdade que ele precisaria ouvir. Então, quando a gente considera excessivamente os sentimentos, a gente se afasta da verdade, como é óbvio. O que mais que acontece com esse excesso de sentimentalismo? Existe um aumento da vitimização. Todos nós somos vítimas. O chefe é tóxico, a mãe é tóxica, nossa, acontece isso porque na minha infância, X, Y, Z, qualquer risquinho, né, na pele pode ser um terror para minha vida. Então, assim, gente, tornamo-nos vítimas da vida e não protagonistas dela, não os escritores da nossa biografia, né? A culpa deixa de ser pessoal e passa a ser social, que é exatamente isso que eu estava dizendo. Poxa, eu bebo. Olha, não é por um vício que eu fui desenvolvendo aqui, por uma fraqueza diante das dificuldades, etc. Não. É porque, né, socialmente acontece isso, X, Y, Z, que me leva ao alcoolismo, que me leva a este vício ou aquele, né? A gente perde o protagonismo, fica tudo na conta do social. Existe uma relativização gigante, né? Porque, o que é verdade? Verdade é o que eu sinto. O que é o certo? Olha, se eu acho que é certo assim, é certo. Por que não? E aí a gente vai tendo um aumento gigante dos atos de delinquência e das adições, né? Então, as pessoas que são dependentes de droga, de bebida, de videogame, de tela, as pessoas que resolvem que vão matar um cachorro, matam um cachorro, as pessoas que resolvem que vão entrar num convento, matar uma freira paulada e entram no convento e matam a freira paulada, assim como alguns jovens, alguns anos atrás, decidiram matar um índio queimado e mataram um índio queimado, né? Porque se eu sinto, se eu percebo assim e eu posso, né? Não existe um juízo moral, então faço. E quando a gente coloca essa educação sentimentalista na vida dos nossos filhos, e aqui eu quero que vocês fiquem muito atentos, aqui eu quero que vocês visualizem junto comigo isso, que vocês com coragem, gente, olhem para a realidade de vocês e vão identificando isso que eu vou dizer aqui para vocês. Quais são as consequências desta educação sentimentalista?
Vejam se vocês não encontram isso na realidade de vocês. Crianças abandonadas aos seus próprios sentimentos imaturos. Crianças que se põem lá a berrar por alguma coisa e não tem ninguém que as conduza, não tem ninguém que empreste a sua intelectualidade para ordenar aquela emoção que está desproporcional, aquela emoção que está desordenada. Outra coisa, crianças, jovens, adolescentes incontentáveis. Gente, eu atendo muitos pais que estão com essa realidade. Muitos que vocês nem calculam. Tudo que é oferecido para eles é pouco. Os pais sempre têm obrigação de muito mais, né? Pessoas absolutamente resistentes à frustração. Gente, eu não tô falando de criança, tá? Não tô falando de crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos, não. Tô falando de adolescentes, de jovens, de adultos que hoje já não aguentam, não suportam mais frustração. Vi um vídeo que teve aí na internet, que eu sempre dou de exemplo nas minhas palestras, que um rapaz de 34 anos teve uma birra gigante, sentou no chão, se debateu, porque bateram atrás do carro dele, né? Então, coisas pra gente se preocupar. Crianças muito intensas, crianças muito perdidas, muito inseguras, muito irritadiças, qualquer coisa a criança está irritada, né? Então, quem não vê isso, se não dentro da sua casa, no seu entorno, né? Quem de nós não vê essa realidade? Outra coisa, estudantes com sérias dificuldades com conteúdos básicos, né? Porque sim, pessoal, vamos entender. Se eu sou sempre atendido, se eu vivo sempre no conforto, se eu não sou frustrado, como eu ganho musculatura interna para me dedicar àquilo que é necessário me dedicar? Que é árduo, que exige tempo, que exige esforço. Então, assim, o básico se torna difícil, porque eu não tenho mais fortaleza para enfrentar essa aridez de estudar, de ler, não tenho mais, né? Jovens despreparados para a vida profissional. Gente, eu vou dar um exemplo aqui muito recente para vocês, tá? Dei uma palestra no sábado para muitas mães e uma delas trabalha com assessoria para empresas. E ela me disse assim, posso dar um exemplo disso que você está falando? Eu falei, claro, por favor. Ela falou, ontem estive num cliente que falou assim, olha, eu resolvi o meu problema, tava tendo muito problema aqui, muito problema de falta, de atraso, de briga, de dificuldade. Resolvi o meu problema da seguinte maneira. Eu demiti 15 pessoas que tinham entre 25 e 35 anos e contratei 15 pessoas 50 a mais. Oi? 15 pessoas 50 a mais, pessoal. É isso, tá? Por quê? Porque nós estamos formando uma geração mimizenta. Uma geração que o chefe é tóxico, que não se submete a autoridade nenhuma, que chega a hora que quer, que sai a hora que quer. Uma geração extremamente ansiosa, uma geração extremamente depressiva, né? E aí a gente vai tendo todas as consequências nefastas do sentimentalismo. De quando aquela pessoa não recebeu a informação de alguém que é prudente, sábio, que exerce autoridade, que tem um conhecimento de vida e por isso pode ajudar essa pessoa pequena, essa criança a entender que o que ela está sentindo não é maior que ela. Que o que ela está sentindo é uma parte dela. Mas é uma parte dela que às vezes a ajuda e às vezes, se estiver desproporcional, a atrapalha. E que então ela precisa ressignificar esse sentimento. Ela precisa superar esse sentimento e assumir a sua própria história, a sua própria vida, o seu próprio destino, né? Então, o que a gente está gerando como consequência dessa educação sentimentalista dentro de casa? A infelicidade. Pessoas que de fato não são felizes e por isso tanto risco aí de ansiedade, depressão, suicídio,
né? Adição, porque as pessoas vão buscar aquilo que possa trazer essa ilusão de felicidade, já que a felicidade verdadeira eles não estão encontrando. Então, gente, para que a gente não caia nesse sentimentalismo, né? Que a gente não forme pessoas movidas pelos seus sentimentos, como deveria ser a educação dos nossos filhos? Qual o ideal educativo que nós deveríamos ter, né? Primeira coisa, nós precisamos nos lembrar sempre que os pais são os primeiros e principais educadores. Não tem como a gente transferir essa responsabilidade, terceirizar essa missão. Então, nós pais, é que vamos forjar o caráter dos nossos filhos e transmitir os valores inegociáveis para a nossa família. É aí que está a forja do caráter. Se a gente não faz, farão, né? E aí nós não sabemos mais quem se tornará essa pessoa, tá certo? Guiar os filhos para que eles sejam o que eles foram criados para ser, né? Ajudá-los nessa caminhada de conquista do ser, aprender a ser aquilo que eles foram criados para ser. E formar os filhos em todas as suas dimensões, né? Então, a dimensão física, afetiva, intelectual, volitiva e transcendental, tá certo? Essa é a nossa missão. Então, é esse que deve ser o nosso propósito educativo. E aí, gente, já moram várias dúvidas e várias questões, né? A gente já pode imaginar aqui, olhando só para esse breve slide, quantas dúvidas surgem aí, né? O que é caráter, afinal de contas? Eu vou formar o caráter, mas o que é o caráter? Caráter, personalidade, temperamento, é tudo tão confuso, né? O que será que é esse caráter? Que valores eu devo transmitir, né? Quais são os que eu estou transmitindo hoje? Porque, pessoal, é o seguinte, eu quero que o meu filho seja honesto. Mas será que eu ensino hoje, com as minhas atitudes, com os meus exemplos e com aquilo que eu exijo dele, a verdade, a transparência? Ou será que eu ajudo meu filho a enganar o professor? Ou será que eu estou, no momento de uma birra, ensinando meu filho a manipular? Essas coisas podem acontecer na prática, né? Gente, que é isso, Simone? Eu vou ajudar os meus filhos a serem aquilo que eles foram criados para ser. O que eles foram criados para ser? Afinal de contas, né? Tem alguma coisa que eu não estou entendendo? Gente, eles foram criados para ser pessoas. Mas o que é ser pessoa? O que é ser pessoa? O que é ser um ser humano? Muitas vezes a gente não sabe responder a essa pergunta, né? E aí a gente volta para o ponto inicial dessa aula, né? Então, que tipo de pessoa eu espero que o meu filho seja quando ele se tornar adulto? Que tipo de pessoa eu quero que o meu filho seja? Vocês sabem responder essa pergunta com sinceridade no coração de vocês? Porque essa é uma pergunta cuja resposta hoje em dia não é nada óbvia. Mas não é nada óbvia. É exatamente por isso que a gente vive toda essa confusão, né? É exatamente por isso que nós estamos tão perdidos, porque as pessoas já não conseguem responder com clareza isso para si mesmas, né? Que tipo de pessoa eu quero que meu filho seja? Normalmente as respostas a essa pergunta, elas vêm muito no sentido assim de que eu quero que meu filho seja feliz, né? Eu quero que meu filho se realize, que ele tenha sucesso. E muitas vezes a gente nem sabe o que está dizendo quando diz isso, né? Então esse é um ponto que nós vamos trabalhar muito aqui nessas aulas, nessa Semana da Educação. E a gente vai começar a responder todas essas perguntas a partir da aula que vem, tá certo? E um compromisso que eu quero assumir aqui com vocês, né? Essas aulas, elas vão ser muito práticas. Então a gente vai trazendo aqui, especialmente na última aula, na terceira aula, casos, fatos, realidades com as quais eu convivo, pessoas que eu oriento, para que vocês possam entender na prática o que significa esse projeto educativo para os filhos, né? O que significa formar pessoas virtuosas, pessoas que vão ser maduras e felizes de verdade. Então, com isso, a gente está chegando aqui ao fim dessa primeira aula,
né? Que foi a aula um pouquinho mais teórica, mas eu acho que deu para iluminar bem aí a inteligência de vocês, deu para perceber bem, bom, por isso que eu escorrego para cá, por isso que eu escorrego para lá, né? E antes do fim dessa aula, eu quero pedir que você coloque aqui nos comentários se essa aula te ajudou. O que ela trouxe aí para você que pode ter te beneficiado, né? Que parte, o que fez mais sentido para você? Coloca nos comentários que eu quero ler com toda atenção e responder para você, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. É muito bom saber, né, que existem pais que estão realmente comprometidos em formar bem os filhos, em fazer dessas pequenas crianças grandes pessoas que possam alçar voos altos, né, que tenham força para isso. E melhor ainda saber que eu posso contribuir com vocês nessa missão, que vocês confiam em mim para essa contribuição, tá certo? Então, até amanhã, fiquem com Deus. Amanhã continuamos a nossa jornada.